Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, Dr. Vinícius Farani. Vamos aqui conversar hoje com uma grande colega, a Sinara Dantas. Vamos lá, vamos ver quem vai aparecendo. Enquanto isso, aguardamos a querida Sinara também se conectar. Vamos iniciando aí para um belo bate-papo. Bate-papo hoje, assunto caloroso, né? Vamos falar sobre questões de convivência, período de quarentena e pior ainda, ou melhor ainda, né? Questões de quarentena que envolvem relacionamentos que às vezes estão em conflito, né? Então, às vezes está passando por um período de relacionamento mais conturbado, às vezes esse período pode ser um período mais curto, às vezes é um período longo. Então, algumas questões aí envolvidas, né? Vamos aguardando ver que momento minha querida Sinara entra. E, por favor, gostaria muito que vocês interagissem. Eu estou vendo aqui muitos rostos conhecidos, algumas pessoas que têm entrado com uma certa frequência nas lives. Que bom, agradeço aí, sinal de que está gostando. Está todo mundo ouvindo, ok? Por favor, vamos confirmando os dados tecnológicos. Então, está todo mundo ouvindo bem? Está tudo certo? Oi, minha querida Adriana. Olá. Olá, minha querida Flávia. Beijo grande, minha linda. Bom ver você aqui. Querida Flávia, outra Flávia. Bons nomes aqui. Vamos lá, só estou aguardando Sinara comparecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho. Vamos só checar o nosso horário. Então são as 4h12. Inclusive parece que hoje tem algum pronunciamento aí importante. Eu estava conversando com o Sinara há pouco e que bom que a gente marcou às 4h10. Já que quem quiser ir assistir algum pronunciamento às 5 horas, a coisa tá tranquila. Eu vou só mandar um oi para a Sinara e de qualquer forma a gente já inicia. Prontinho. Gustavo, alguns alunos, ok. Pronto, a querida acabou de entrar. Então agora se pede aí, faz o convite para eu poder te aceitar, para a gente dar o início à live. Ah, ok. Poxa, acabou de acontecer alguma coisa aqui que eu adicionei Sinara na conversa e disse que ela não pôde entrar. Não entendi. Coisas tecnológicas. É o tempo que a gente vai aguardando mais algumas pessoas chegarem. Daqui a mais 2 minutinhos. Coloca o hino. Deixa eu ver aqui. Falar com Sinara. Acabei de mandar uma mensagem que não sei se ela viu. Dizendo que eu aceitei a solicitação dela. Ok, vamos ver. Ela mandou de novo. Vamos lá. Pronto, agora sim. E aí, Alô? boa tarde. Da. Pronto. Parece que está tendo algum problema aí com a conexão, alguma questão de sinal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu agora tenho que colocar em modo avião o telefone, porque antes eu coloquei e você não conseguia me convidar. Agora, Ah, então é isso. Bom, eu acho que vamos tentar qualquer coisa que, caso eu receba alguma ligação, tenta cancelar e estamos aqui tá, de volta. tá Então, bom. caso algum caia, vamos ficar tranquilos que tudo volta ao normal. Então, vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa
ao nosso bate-papo de hoje, né? Como suportar a convivência quando a relação não vai bem. Nossa, agora em período de quarentena, todo mundo dentro de casa, que coisa. Então, antes de mais nada, opa, Lúcia Rosa, beijão, querido Leonardo Cardotti. Tem gente ligando da Suíça para assistir aqui, hein? Sim. Então, eu gostaria de que, na verdade, a gente começasse com você, Si. Eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco de você e desse entrada, então, ao nosso bate-papo. Joia. Então, eu sou Sinara, né? Estou profissionalmente no Instagram como a curadora ferida, baseada no mito de Quiron, do curador ferido, que nós curamos as feridas dos outros, mas as nossas próprias feridas precisam de outros curadores. Isso E aí. sou psicoterapeuta sistêmica, atendo famílias, indivíduos e casais. Sou pesquisadora do CNPq, da CAPES, nessa área de conjugalidade. Trabalho com docência universitária há 20 anos e sou consteladora familiar. Conheço o Maravilha, Vinícius isso que fala currículo. da vida acadêmica, nós nos conhecemos há bastante tempo já. Fizemos alguns trabalhos juntos, dividimos algumas turmas, alguns alunos queridos e conversamos muito acerca do tema, além das nossas pesquisas também sobre Isso aí, conjugalidade. Não é isso? isso aí. E aí eu Lembrando que comecei essa... tanto isso, só Diga. lembrando que tanto eu como Sinara, né, a gente faz parte a gente fizemos, né, parte do programa de doutorado da faculdade de família na sociedade contemporânea. Então, os nossos temas, tanto de teóricos quanto práticos, passam muito pela questão de família, casal, algumas publicações aí em conjunto, algumas em conjunto não. A gente ainda não tem publicação em conjunto, só a última do grupo de pesquisa, mas a gente talvez, pô, ok, tá aí algo aberto para a gente produzir, quem sabe daqui para frente. Mas vamos É lá. verdade. E Então aí diz eu aí, deixa desse tema. Sim, como suportar a convivência quando a relação não vai bem. É interessante que quando nós lançamos o tema, começamos a receber algumas mensagens de pessoas que passaram a perceber que a relação não estava boa a partir do isolamento social. E é essa Uhum. reflexão que a gente estava discutindo, né, quando idealizamos essa live. Casais que já não estavam bem, mas não percebiam, e outros que passaram a viver disfunções, né, a partir do isolamento. Então, são dois grupos, vamos dizer aí. Tem muita gente curiosa em tentar extrair de nós dois, assim, o que a própria live traz, né? E aí, como é que eu suporto conviver, né, nesse período de quarentena? Mas, quando nós pensamos também naqueles casais que, a partir do momento da convivência, começaram a perceber que já não estavam bem, né? Então Isso, são dois grupos, não é isso. isso? Inclusive, numa conversa que a gente teve, você trouxe um outro grupo que, na verdade, ele é vinculado a esse segundo, que é algumas pessoas que, inclusive, estavam em processo de divórcio e que, por conta da quarentena, tiveram são obrigados, relativamente, né, a estarem juntos, ou pessoas que se divorciaram e que, logo após o divórcio, houve essa explosão da quarentena, e aí vem a questão o reforço dessa solidão, porque às vezes a pessoa está acostumada a estar dentro de casa com alguma pessoa, está já acostumada de alguma forma aos relacionamentos, e aí a gente já entrando um pouco até na parte teórica, mas que é interessante, é a gente E, observar que a relação ela carrega uma quantidade muito grande de informações. E um deles é justamente a questão da durabilidade, do cotidiano. As pessoas e, às vezes ficam falando, ah, mas você só vai ficar na relação pelo cotidiano. Não, não é só pelo cotidiano. Mas o cotidiano traz uma calma, traz um costume, né? O comportamento humano, nós somos possíveis de mudança, mas a gente resiste a ter poder mudar. Então, de sim, repente, há uma ruptura, eu estou acostumado a ter alguém, de repente estou sozinho, e agora mais do que nunca eu estou sozinho, porque eu não posso nem ir para as baladas, não isso. posso procurar nada. Então, como é que eu lido com essa solidão? O que é que a gente encontra, né, na clínica, estávamos discutindo isso, casais que terminam convivendo com algumas válvulas de escapes. Eu até li aí o depoimento de uma pessoa, né, sobre esses escapes.
e, na verdade, eles existem e muitas vezes não são perceptíveis, né? Num outro momento, eu até comentei que eu atendia um casal que me falou que era muito chato viajar a dois, que no segundo dia já não tinham mais nada para fazer. E porque eles tinham o hábito de sempre viajar muitos casais juntos. E quando você vai investigar um pouco o cotidiano desse casal, é um casal que está acostumado a receber muitas pessoas, a estar sempre cercado de outros casais, que muitas vezes utilizam dessa situação de casal para lavar roupa suja. Uhum. E aí as pessoas vão lavando pela metade essas roupas sujas. E quando chegam em casa, muitas vezes essa discussão continua, sendo às vezes a única oportunidade que eles encontram de conversar. Isso. Pois é. E aí, O... normalmente, no isolamento, eles se veem sem os amigos, sem a rede de apoio, né? Os familiares, a família extensa, sem vida social, sem poder focar no trabalho como uma fuga, porque muitos casais a gente encontra em disfunção, a gente encontra um dos membros que termina utilizando o trabalho ou infinidade de cursos como fuga, né? Uhum. Isso. As festas familiares, aquelas cerimônias que muitas vezes a sociedade espera do casal, elas acontecem de forma excessiva e aí a gente vai fazer parte dessas cerimônias, encontra o casal ali bonitinho, posando para foto, mas muitas vezes eles se preocupam tanto em mostrar algo para o social e esquecem de olhar para a relação. Eu até anotei, Vini, a quantidade de cerimônias que a gente tem hoje, né? Chá de casamento, despedida de solteiro, aí vem o casamento, depois chá de revelação, chá de bebê, chá de apresentação, batizado, os merçários, os aniversários. E aí, muitas vezes, a gente encontra o casal ali bonitinho, posando para foto. Quando não está no evento, está se preparando para algum evento. Isso. Então, a Exatamente. vida passa a ser, na verdade, um intervalo para o próximo evento. E aí você trouxe dois termos que eu acho que vale a pena a gente, que é o que a gente está tentando discutir, que é a questão do uso desse mundo externo como rede de apoio ou como ambiente de fuga. Então isso é uma coisa interessante. Isso. Eu gosto muito de Caillet, um francês, que ele vai trazer a ideia de que toda relação é a soma de que 1 mais 1 é igual a 3. Então, essa é a equação básica da relação. Isso. Né? Ou seja, eu, com minha história, com minha identidade, fale. E aí a gente precisa... Oi, cortou. Tenta, Não, pode falar. que fica cortando. Voltou? Você ia falar alguma coisa, assim? Não, eu sempre falo disso, né? Igual a 3. E quando eu falo disso em aula, eu até cito a música de Carlinhos Brau, que diz, né? Quem de nós dois vai segurar nós três? E que eu já tive a oportunidade dele mesmo me dizer que esse 3 era exatamente o que a teoria traz. O 3 não é uma terceira pessoa, o 3 é a relação. Porque Isso, perfeito, brilhante. Né? A gente encontra pessoas que viveram cerimônias de casamento, mas esqueceram de casar. E o casamento principal tem que ser com esse terceiro elemento, que é com a relação. Né? Quantas coisas você deve ceder pela relação? Aí você traz esse ponto importante. Então vamos lá. O que é essa equação 1 mais 1 igual a 3? Sou eu com minha história, com minhas dificuldades, com os meus complexos e potencialidades, que me relaciono com o segundo. E que juntos a gente constitui um terceiro. Isso implica que para analisar qualquer relacionamento, eu preciso analisar 3 fatores. Eu, o outro e a relação. Sinara caiu, está aqui voltando. Por favor, me indiquem se vocês estão me ouvindo ou se minha conexão também está falhando. Alguém me informa se está me ouvindo ou se só a conexão de Sinara que caiu. Travou, travou. Agora voltou, vamos lá. É isso que eu estou perguntando, saber se é a minha ou só a sua que está travando. A gente nunca sabe qual é aqui. Ou seja, é justamente... pois é, para mim está sendo a sua. Eu não sei. Ouvindo você, pronto. Tá. Então, ótimo. Então eu vou falando, quando a conexão dela voltar, as coisas vão indo. Então, o que é justamente esse 1 em 1 e esse 3, né? Então, estamos falando de um, eu, a minha vida, estamos falando de um outro, com a vida do outro, e juntos vamos pensar uma relação. Perceba como a gente fala,
Estamos discutindo a DR. Fala aí em si para ver se a gente... Senão ela está tendo algum problema de conexão. Ela virou a imagem agora. Pronto. Se tenta falar aí. A conexão dela está falhando. Então, enquanto a conexão dela vai vindo, a gente vai continuando o nosso bate-papo. Então, a gente tem essa relação de 1 mais 1 igual a 3. Perceba que quando o casal discute a relação, eles falam, vamos discutir a relação, vamos discutir esse terceiro. Não necessariamente é discutir a mim, ou não necessariamente é discutir o outro, mas é discutir o que nós precisamos fazer para essa relação acontecer. Sinara, fala aí para ver se a gente está te ouvindo. Se você está me ouvindo? Essas coisas hoje em dia, mundos tecnológicos, coisas do mundo virtual. Você não está ouvindo. Feche a conexão e volte. Pronto, vamos lá. Vamos continuando. Ela vai pedir o convite novamente. E aí, acho que ela não está me ouvindo. Acredito que não. Pronto, agora. Vamos lá. Aguardando aqui a conexão dela. Parece que está voltando. Pronto. Voltou? Voltou. Fala aí, sim. Voltou Bom. E você estava explicando 1 mais 1 igual a 3. Isso. Que é justamente essa questão dessa relação. A gente se prepare, né? Parece, todo mundo está seguindo muita live, está vendo que tem tido muito problema de conexão. Então, natural, vamos estar aqui batendo esse papo gostoso. E quem sabe a gente não volta e tem outro, justamente para continuar essa conversa. Então, toda vez que eu estou numa relação, eu preciso analisar os meus aspectos. Eu preciso analisar os aspectos do outro, que era exatamente o que o Sinara acabou de trazer. Que isso é muito bonito. Tem certos momentos que eu preciso me doar para essa relação. Eu preciso me doar para o outro. Aí as pessoas ficam nesse discurso de que, não, a relação tem que me satisfazer. Giddens traz isso tão brilhantemente, né? A transformação da intimidade. Giddens vai trazer a ideia que o momento atual é o momento de que estamos nos afastando do amor romântico, né? E o amor agora ele passa a ser o amor que me satisfaz. Que Bauman depois veio, inclusive, a desenvolver isso, chamar de amor líquidos, e que Lipovetsky hoje chama de hipermodernidade, né? Então, essa questão, não, o casamento tem que ser bom para mim. Beleza, tem que ser bom para mim, mas ele vai ter que ser bom para o outro também. Então, uma relação sobrevive se não houver prazer hoje em dia. Vai lá, Si. Troca, não é? O que eu sinto é que as pessoas aprenderam que o cônjuge é um sujeito tão íntimo que com ele a gente tem que disputar. E aí a gente vem com essa crença de disputa para dentro das relações, até que uma das partes, de repente, mais terapeutizada, consegue ensinar para essa pessoa que o segredo da relação é investir, é se comprometer, é se responsabilizar. Que encontrar o culpado não vai resolver a questão deles. Não interessa quem tem razão. Você está falando a sua perspectiva e o outro está falando a partir da perspectiva do outro. A gente deve... Opa, conexão falhou. Tava tão bem. Ok, volta aí que a conexão cortou. Repete aí pro final. Ok. Não, a gente deve validar o que o outro traz. Não ficar imaginando que o outro quer ter razão ou que eu tenho que mostrar para o outro que eu estou certa. São duas realidades, às vezes é a mesma, e cada um traz a sua forma de enxergar essa realidade. Por
Se volta mais uma vez. Ah, ficou mudo. É isso aí, Lu. Volta. Vamos lá. Lu, responsabilidade e combinados, né? Tem um aspecto que eu acho extremamente interessante. Depois que, ano passado, eu lancei meu livro, né? Liberdade a dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos. Vou aqui adicionar a Sinara novamente. Pronto. É... Mas estão me ouvindo? Ou só a Sinara ficou mudo? Mudo? Eu tô mudo? Não, tá bom. Gente, quando vocês colocarem assim, mudo, sem áudio, vocês precisam indicar quem está com áudio ou sem áudio, que senão a gente fica perdido, sem saber quem é É. quem aqui, eu fico meio confuso. Viu? Obrigado. Então vamos lá. Eu estava aqui aproveitando. Não, vai lá, Cis, conclua seu raciocínio, que você estava indo, E e o aí, finalzinho cortou. o que eu encontro muito no consultório é essa disputa de um querer mostrar, às vezes, para o próprio terapeuta quem está com a razão. E aí eu ensino ao casal que a razão vai resolver a questão dele, né? Que eles precisam identificar uma forma de se entenderem em que cada um vai poder se responsabilizar pela relação e saber como pode se comprometer com o outro para que aquilo ali melhore, aquele Isso. aspecto. Maravilha. Quando eu escrevi, eu estava até falando aqui, né, que ano passado eu publiquei o livro, né, Liberdade a dois, Democracia nos Relacionamentos Contemporâneos. Algumas pessoas me perguntam, tá, mas e aí? Você estudou o seu mestrado sobre casal? Hoje eu já atendo há mais ou menos 15 anos, talvez um pouco mais. E as pessoas perguntam, e aí, qual é o grande macete da vida de hoje, né? Qual é a grande questão para o relacionamento? Que eu trago dois elementos básicos. Um elemento, Sinara, a conexão está frágil, mas vocês vão ouvindo, a gente vai seguindo. Então, um elemento é justamente o fato de que a relação ela não vai sobreviver se as pessoas não sentirem prazer nesse relacionamento. Tá? Então, o grande problema da relação contemporânea. Olá, seja bem-vinda de volta. Então, o grande problema da relação contemporânea não é o individualismo. As pessoas dizem, o problema é o individualismo. Não, não é o individualismo. Porque Isso. todo mundo quer ter prazer nessa relação. Se você compara com os relacionamentos anteriores, não tinha preocupação do individualismo, porque uma única pessoa se satisfazia e as outras eram subjugadas. E estamos falando, obviamente, de um contexto machista, ou seja, o homem tinha o prazer e as mulheres eram silenciadas nessa relação. E graças ao movimento feminista, graças a todas as transformações socioeconômicas, políticas, nós temos uma relação muito mais democrática. Então, ninguém suporta uma relação que não vai ter prazer. Mais de 60% dos divórcios hoje, quem pede são as mulheres. Isso é muito sintomático. Porque são as mulheres que dizem, eu não suporto mais esse sujeito e eu não preciso mais suportar esse sujeito. Então, inclusive, eu faço uma crítica a Bauman. Bauman chama dos relacionamentos líquidos, os relacionamentos hoje acabam. A pergunta é, mas não deveriam acabar? Será que todo relacionamento ele precisa ser um relacionamento suportável? Então, o problema não é o individualismo. Porque todo mundo hoje quer uma satisfação. O problema está na negociação. Porque é o que Isso. Sinara estava trazendo. Alguns não querem ceder e foram acostumados a só receber e não conseguem dar. E aí não tem relação que sobreviva. Sinara sem áudio de novo, se. Exatamente. E aí, quando você Aí sente que voltou. você está podendo fazer alguma coisa sem áudio, trabalhar com esse casal e mostrar que pela relação, a gente não precisa ceder para o outro, a gente pode ceder. Ah, que pena que essa conexão. O Sinara está falando coisas tão interessantes e eu estou bem curioso para ouvir ela. Tá um vai e volta. Isso aqui tá parecendo um relacionamento. De novo. Sinara outra vez.
Vamos lá, vamos ver. A gente vai bater esse papo e a gente vai continuando e vamos ver. Inclusive, gente, eu quero que vocês façam perguntas, tá? Eu tô vendo. A gente estava conversando sobre isso, né? Sobre será que as pessoas vão ter coragem de fazer perguntas? Porque afinal de contas, vamos mostrar. Talvez meu relacionamento não esteja bem e eu não quero me expor. Mas o fato é, relacionamento não é um processo linear, tá? Cortar a convivência quando a relação não vai bem, o que a gente está tentando dizer é justamente o aspecto de que é comum ao relacionamento não estar bem. O tempo do relacionamento é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem, início do casamento é a melhor coisa do mundo. Para alguns casais, não. Para alguns casais, eles casam no conflito e ao longo dos anos, eles vão organizando a sua relação. Existe uma taxa altíssima de divórcio no primeiro ano de casamento. Hoje, na verdade, existem dois picos grandes de divórcio, que é o primeiro ano de casamento e casais mais antigos. Por quê? Porque às vezes foram casais que aprenderam a suportar, que é justamente essa palavra que a gente utilizou, a convivência, mas eles não aprenderam a conviver. E hoje, que entra a questão do divórcio com mais facilidade, as pessoas estão entrando no divórcio porque elas não querem mais suportar. Então a pergunta é, por que a relação está nesse contexto? Vai lá, aproveita. Tenta ver se a sua conexão, tenta ver se você bota no 4G. Às vezes é problema com Wi-Fi. O Wi-Fi da casa com 4G, estou variando. Nenhuma das duas está excelente. Pronto, faz parte. Gravou. Tá. Usa como estratégia tentar resgatar o início da relação, né, desse casal. Às vezes o segredo está em as pessoas identificarem onde foi que eles... A conexão cortou de novo, sim. Tenta colocar no 4G. Não sei se você está me ouvindo. Então vamos lá. Enquanto Sinara vai voltando, né? Que pena. Algumas pessoas falaram que por conta da chuva também, em algumas regiões aqui. Bem-vinda à internet brasileira, que maravilha. Vamos lá, faz parte do show. Deixa eu ver aqui. Souza trouxe. Quando a maior dificuldade é a comunicação entre casal, qual é a estratégia? Pronto, perfeito. Então vamos lá. Qual é a questão de estratégia? Saiu de novo. Então, Jana também trouxe aqui, estou na contramão dessa quarentena, achei que fosse colocar meu marido para fora de casa, mas ao contrário, parece que ele adivinhou e deu uma boa melhorada. Olha que notícia maravilhosa, fico feliz por você, minha querida Janaína, tá? Então, deixa eu trazer aqui essa pergunta, né? Qual é a estratégia da comunicação? A primeira estratégia, pronto, vai lá, Sinara? Sinara? Oi, eu escutei. Você estava Então, falando. momento e fala rápido sobre estratégia para uma boa comunicação. Estratégia para uma boa comunicação? Precisa primeiro investigar como que esse casal chegou a esse desentendimento em termos de comunicação. E aí a gente não vai focar inicialmente na comunicação. Nós vamos entender como eles funcionam. E esse funcionamento, às vezes, a gente tem a pista até pela forma como eles sentam no consultório, né? Alguns não conseguem mais nem encostar pele com pele. Quando o braço de um encosta com o outro, já... Bom, o que Sinara estará falando, parece que a conexão dela cortou aqui de novo. Eu vou estar dando continuidade. Porque Pronto, voltou. Então, continua. Quando o casal não se toca mais no consultório. Por que eu tô sem áudio?
Sim, voltou? Você está me Tá ouvindo? escutando? Pronto, tô, voltou. Então continua falando aí quando o casal não se toca mais. Eu tô. Não, e aí a gente vai identificando que o problema aqui. Isso aí. Hum. Sinara, sem áudio de novo. Tenta colocar no 4G, sim. Então, o que ela está dizendo, ele começa a não se tocar mais no consultório. Quando ele, na verdade, quando já chegou esse ponto do consultório não se tocarem mais, é porque eles já não conversam há muito tempo. E quais são, então, os problemas que podem afetar o relacionamento? Um dos problemas clássicos do cotidiano, que é o que Sinara estava tocando, é a relação de poder. Eu quero estar mais certo do que o outro. Eu quero vencer essa relação. Então, toda vez que a relação ele está nessa lógica do poder, não há diálogo. Não é porque as pessoas falam que existe um diálogo. É isso que a psicologia traz o tempo todo. Não é só falar por falar. O diálogo ele precisa chegar em algum lugar. Alguns casais e algumas conversas, elas demoram muitas horas, elas demoram dias, e é necessário que a gente precisa gastar tempo para a gente poder entrar no diálogo realmente. Então, primeira coisa, Bauman, apesar de eu ter feito algumas críticas a ele, eu concordo com alguns aspectos. Bauman diz, toda relação precisa de tempo, esforço e dedicação. Então, veja só, tempo, esforço e dedicação. Então, se eu estou na relação apenas para eu tirar o meu prazer, ou porque eu quero dominar a relação do outro, porque eu quero estar mais certo do que o outro, ou quando o outro me incomoda, eu saio dessa relação, isso não há um diálogo. O diálogo ele precisa haver intimidade, precisa haver interferência. Então, duas coisas eu tinha trazido sobre o que sustenta o relacionamento contemporâneo. A primeira é o meu prazer. Eu preciso sentir que eu tenho prazer nessa relação. E a segunda é intimidade, diálogo. Ah, mas o diálogo sempre foi importante? Não. Se vocês observarem as histórias dos seus pais ou avós, infelizmente nós temos uma quantidade muito grande de relações do qual as pessoas sentavam numa mesa para falar e, na verdade, só um falava. Então, um sentava e os outros baixavam a cabeça. Então, isso não é uma relação democrática. Não há diálogo, não há volta. É monólogo. Alguém fala, os outros escutam e ponto. O diálogo no nosso contexto, principalmente brasileiro, ele é muito difícil na nossa contemporaneidade, porque nós nunca aprendemos. Nós saímos de um período colonial, passamos por uma ditadura e caímos na hipermodernidade de vez. Então a gente não passou pelo tempo do diálogo. Falando até em questões de política, sem entrar na questão da política, teve um período que, no período político, as pessoas discutiam muito, e aí eu vi aquele debate, não sei quem estava numa conversa, e ele, como é que se dizia? Ele massacrou o outro. Ah, não sei quem massacrou o outro no debate. Se a gente entrou no debate com a perspectiva de massacrar o outro, isso não é diálogo. Isso é um processo de dominação. Então, se a relação está nesse aspecto, implica de que não há intimidade. Então, o segundo elemento para sustentar qualquer relacionamento é intimidade. É poder se abrir. Vamos lá, vamos ver se você entra aí. Eita, saiu de novo. Vamos lá, pessoal, sem problema. Vamos ter que fazer outra live. Vamos deixar, inclusive, aberto aqui, aproveitar e fazer logo uma propaganda. Vou fazer outra live com Sinara, porque eu quero ouvir muito ela. Estou com saudade das nossas conversas. Sempre tive excelentes bate-papos com ela. E segunda-feira eu tenho uma outra live com minha querida colega Mariana Caribé, que a gente vai estar falando sobre a questão do brincar. As múltiplas linguagens do brincar. Tá? Então fiquem atentos, segunda-feira, daqui a pouco tem cartaz aí mais saindo. Tá? Semana que vem tem muitas lives. A semana vai ser bem agitada, vai ser bem legal. Então aqui, ó. Sois a Bela.
trouxe, né? Esse monólogo me desanima. Eu, às vezes, me vejo discursando para a parede. Isso. Ai, perdi aqui. Por quê? Cadê sua Isabela? Perdi sua fala. Quando o Sinara entrou, mudou aqui. Porque todas as vezes que vou dialogar com meu namorado, ele concorda com tudo que eu falo, né? E isso não é um diálogo, é uma estratégia que ele utiliza para fugir da relação. Vamos lá, Si. Tenta aproveitar e ver se você entra agora. Ok. Estava dizendo que eu vou abrir outra live com você, ok? É. Tô arrasada aqui. Eu tô variando meu Não, Wi-Fi e 4G, não tô conseguindo. pronto. A gente vai fazer outra live, tá? Fiquem atentos, todos, inclusive você. Vamos fazer outra live para a gente poder te escutar melhor. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo agora, Si. Aí, ó. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô sim. Tô. Eu acho que você estava falando dos vícios da comunicação, né, nos casais, que você termina identificando Isso. esses vícios e que isso não é comunicação, né? É a forma habitual que eles conduzem a relação. Eles aprenderam a funcionar desse jeito, né? E você estava falando alguma coisa também, né, do quanto que a gente foi de um oposto, de um extremo para um outro, né? Uhum. Hoje em dia, Isso. na pós-modernidade, né? E aí eu gosto de lembrar também que as pessoas, os casais, eles começaram a não suportar os momentos de tédio. Porque tédio também faz parte, né? Todas as Uhum. vezes que eles se sentiam entediados com alguma coisa, eles buscavam os escapes, né? Então iam para um barzinho, marcavam encontros com colegas, ou então traziam pessoas para as próprias casas para irem preenchendo esses espaços de uma outra forma, né? Mas nesse momento que estamos confinados e que parece que alguns casais não estão resistindo à proximidade, a gente precisa pensar assim: existem casais. Opa, tava indo tão bem. Oh, pelo menos a gente conseguiu ouvir mais um pouquinho dela, gente. Mas é isso aí. O que ela estava trazendo, o que eu suponho, na verdade, que ela está trazendo, é justamente essa questão do confinamento, como, ok, o tédio, que é, na verdade, vinculado à questão do cotidiano, ela está indo e vindo, ó, a voz está indo e vindo. Vamos lá. Ah, caiu de novo. Então, quando você fica nessa questão do tédio, está vinculado ao cotidiano. Se você não consegue estar junto da pessoa em um momento entediado, é porque talvez aquela convivência dela seja útil para outras coisas, né? Tem casal que só se entende no sexo, tem casal que só se entende na briga, gritando, ou então tem casal que só se entende em silêncio, cada um no seu quarto. E qual é o momento de estar junto? Qual é o momento de estar a dois? Qual é o momento de interferir no outro? Então, para ocorrer intimidade, é necessário primeiro, e aí vai uma dica imprescindível, para haver intimidade, primeiro eu preciso ter coragem de ter intimidade. Porque eu primeiro preciso me abrir. Eu falo isso frequentemente. Eu fico espantado com a quantidade de casais que não se abrem para falar, inclusive, das intimidades sexuais, dos desejos, das vontades. E aí eles ficam dentro de uma relação cheio de pudores, cheio de vergonhas. E se eu não consigo falar com o meu parceiro ou minha parceira sobre o que é que eu gosto, eu vou falar o quê? Aí eu fico criando um personagem. Eu fico fingindo para o outro uma coisa que não necessariamente eu sou. E aí é que vai cansando. Né? O Leonardo trouxe aqui, né? Me arrependo muito porque estava no relacionamento e concordava o tempo todo, até para agradar e não ter problemas. E no final, a pessoa terminou comigo de uma hora para outra, alegando que quer ficar só. Porque, de alguma forma, meu querido Leonardo, será que ela também já não estava só nesse processo? Fico feliz, obrigado muito pela essa partilha. Uma partilha importantíssima. A gente fica com essa coisa de, eu não quero incomodar o outro, eu não quero gerar problemas, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí eu vou me eximindo de minha responsabilidade. Eu vou deixando de falar. E eu preciso falar. Porque quando a gente não fala, o outro vai criar fantasia. O outro vai imaginar qualquer coisa. E pode ser coisas boas ou coisas ruins.
né? Então, por exemplo, aí eu, de repente, eu tô vendo que a pessoa começa a ficar mais isolada dentro de casa. Algumas pessoas mais tímidas, algumas pessoas mais reservadas. Aí elas, de repente, se isolam. O que é que acontece com o parceiro? Aí o parceiro fica, o que é que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que ela descobriu algo? Será que eu fiz algo que eu não estou sabendo? Será que ela deixou de gostar de mim? Será que ela parou de me amar? Será que ela não tem mais tesão pelo meu corpo? Será que ela não quer... Pronto, perceba a quantidade de fantasias que começam a acontecer. E depois, às vezes, de 2 semanas de desgaste, de um relacionamento que está super distante, aí a gente vai descobrir que a pessoa está com um problema no trabalho. E a pessoa, por conta do problema do trabalho, ela não quis trazer o problema para a relação, para não afetar a relação, e justamente por isso ela afetou a relação. Veja só que paradoxo. Veja só que coisa interessante. Então, para não afetar a relação, acaba afetando muito mais, porque eu vou criando fantasia no outro. E aí o outro vai cansando, porque ele vai ficando, pô, o que é que está acontecendo? Eu não sei mais. Então, J.C. Zares diz, há dicas de convivência de conviver no casamento quando você é filho mais velho e ela é filha caçula. Bom, a questão é, aí a gente vai ter que aprender a lidar com a nossa própria história de vida. O que talvez você esteja querendo dizer é sobre se você é autônomo e o outro é também, ou se o outro é acomodado. Não é pelo fato apenas de ser filho mais velho ou caçula, mas é uma questão de atitude. O quanto o outro está se dedicando para essa relação, enquanto o outro ele quer se dedicar, ou ele fica apenas acomodado. E aí que vem justamente essa questão dos conflitos, né? Então, recentemente, eu estava ouvindo uma situação justamente sobre essa, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas, na verdade, nessa situação. Ah, o outro é muito acomodado. O que fazer quando o outro é muito acomodado? Então, seguindo a lógica do 1 mais 1 é igual a 3, a gente tem algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso entender é por que eu estou nessa relação. Tá? Então, eu preciso compreender por que essa relação faz sentido para mim. O que me faz estar nessa relação hoje? Então, quando a gente pensa, né, que a gente está numa situação como a live trouxe, né, suportar essa convivência, eu preciso saber por que eu estou com alguém que eu não estou convivendo, mas eu estou suportando essa convivência. Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é justamente... opa, Sinara pediu aqui para eu ADD ela, mas Sinara, eu não recebi seu convite não, minha querida. Ah, apareceu aqui atrás. Pronto. Desculpe, minha querida. Quando ela chegar, eu peço desculpa para ela de novo. Já colocaram que a gente tem que fazer dia de sol a live. Pois é. Aproveita que agora a sua conexão tá boa e fala. Eu estava falando aqui justamente sobre a questão do falar, né? De que muita gente fica guardando essa comunicação. Isso. Então, Você estava falando que para ter intimidade é preciso coragem. Exatamente. Porque algumas pessoas ficam com receio de falar e o outro não gostar e aquilo virar uma DR. Então, eu não estou para DR. Eu já estou com preguiça que isso vire uma DR. E aí vão guardando e acumulando. E aí, no momento. se cortou, calma, vamos ver se volta. Cortou. Você está me ouvindo ou não? Tá. Aí. Gente, mil perdões pela demora com a questão da Sinara. Foi porque tem uma quantidade enorme de mensagens aqui. Eu tô achando tão bonito isso. Agradeço aí toda essa partilha. E acabei não chegando lá no final, porque é muita mensagem. Então a gente vai ficar seguindo esse sistema de voltar e de trazer cenário o tempo todo. Aí ela vai concluindo as falas dela aos poucos. Tá? Então, vamos lá. Opa, ela vai voltar. Eu já ia comentar aqui uma postagem, mas deixa ela falar.
Vamos ver se volta. Enquanto ela vai voltando, Beth trouxe aqui, a querida Beth trouxe. Vocês acham que os homens tendem a reclamar menos e não gostar que a mulher reclame? Pois bem, é exatamente esse ponto. Vamos lá tocar em um dos aspectos culturais extremamente comuns na nossa cultura. Essa coisa de que o homem não gosta de ouvir reclamação da mulher. Isso, primeiro, que não é uma questão de gênero. Isso é uma questão, ou melhor, se é uma questão de gênero culturalmente construída. Não é uma questão biológica. Né? Eu gosto, inclusive, não sei se minha esposa está ouvindo aí a live, não sei se ela vai me dar um apito daqui a pouco, porque eu sempre brinco que o lado feminino da relação aqui sou eu. Então, quem chama para DR aqui em casa sou eu. E ela que fica fugindo. Hoje já estamos muito melhor, graças a Deus, depois de muitos anos, inclusive, né, de conflito, para tentar negociar essa questão do falar. Tá? Mas quando alguém ouve esse discurso, meu parceiro ou minha parceira não fala comigo, o que é que está acontecendo? Eu preciso saber se a pessoa, primeiro, tem interesse de estar nessa relação. Se ela está literalmente casada comigo. Essa é a primeira parte. Saber se ela está disposta a gastar energia para que essa relação funcione. Vamos lá, Si? Aproveita aí os primeiros... Vamos lá. Eu estava escutando, mas acho que agora vai, que agora eu peguei o Wi-Fi do meu filho, que é um outro celular. Vamos lá. Você estava falando do que agora? Não, eu estava aproveitando para falar um pouco. Beth tinha feito uma pergunta sobre a questão do homem, né? Saber se o homem foge mais da conversa ou não. E eu estava falando que isso é uma questão cultural, que não necessariamente é uma questão biológica. E eu gostaria então que você continuasse. E que, na verdade, assim, a gente termina... Por exemplo, a gente tem um conceito de casamento a partir de todos os casamentos com os quais a gente se relacionou. O casamento dos pais, dos tios, dos avós. E essa questão do que é mais feminino, do que é mais masculino, também vai sendo desenvolvida a partir da constância com a qual a gente teve acesso a essas características. Eu, por exemplo, eu tive o convívio com um pai muito feminino. As crenças que a sociedade coloca como feminino, né? E uma mãe que era essencialmente muito mais com traços masculinos do que se espera, né, de uma mulher. Então, isso é uma coisa realmente cultural. E isso aí. Isso já responde, inclusive, a pergunta aqui. A gente encontra algumas diferenciações entre o comportamento do homem no casamento e o comportamento da mulher. Isso, a Souza aqui trouxe Sim. uma pergunta, Jéssica Souza trouxe, em relação a justamente as relações homoafetivas, né? Como é que identifica essa energia feminina e masculina? Minha querida, basicamente não há diferença. A Jung, lá no começo dos estudos, falava uma questão de masculino para homem, feminino para mulher. Isso já caiu por terra há décadas, na verdade. Então, masculino e feminino depende muito da disposição da pessoa e não do seu desejo sexual. Né? Então, como o Sinara está falando, que o pai dela é muito mais feminino do que a mãe. Quantos trabalhos a gente encontra hoje na internet de pessoas profissionais da área de psicologia estimulando o contato da mulher com seu útero e com a energia feminina. E quantas vezes a gente tem no consultório pessoas que trazem queixas da vida amorosa justamente porque a gente identifica ali o homem da relação e que tem disputa. E aí a gente precisa fazer um trabalho, encontre de novo a energia feminina e ela não deixou de ser mulher por isso. Isso. Ou seja, não tem a ver necessariamente com a questão do desejo sexual. Então, como é que isso cai numa relação? Né? Como é que isso cai num diálogo? Então, eu preciso saber o que é que está me motivando para estar nessa relação. Se o que motiva a estar nessa relação é uma lógica do poder, ou se é uma lógica mais democrática, de cuidado. No livro, inclusive, eu trago um caso interessantíssimo. Foi um dos casos mais marcantes que eu tive, inclusive foi um dos poucos que eu trouxe para o livro, de um sujeito que a mulher veio fazer terapia, e ele é aquele casal típico, né? Ele muito mais machista e ela vindo fazer pós-graduação, e isso começa a incomodar a relação, porque ele começou a se desenvolver.
Tranquilo. Qual foi o grande problema? Quando ele chegou no consultório, aí eu perguntei, mas por que é tão difícil para você cuidar um pouco dela? Por que é tão difícil para você deixar com que ela se desenvolva? A resposta dele foi clara. Ele virou para mim e perguntou, você já viu algum general querer voltar? Ele estava numa relação de poder, ele não estava numa relação democrática. O foco da relação não era o cuidado do outro e muito menos de si. Eu só consigo cuidar do outro quando eu cuido de mim. Eu estou agora numa jornada de paternidade também, eu tenho investido muito nisso, e uma das perguntas que eu faço muito é como é que a gente consegue ser um pai melhor? Como é que a gente consegue ser um homem melhor? Se a gente quer ser uma pessoa melhor. Se eu quero cuidar como pessoa. Então, a relação, ela vai funcionar a partir, primeiro, da lógica de cuidado e respeito que eu tenho comigo, para a partir daí eu passar a respeitar e escutar o outro. Eu só escuto o outro se eu tiver uma relação de respeito e intimidade comigo mesmo. Vamos lá, sim? Ok, a Ládia trouxe a questão de que não viu o meu paciente. Ele virou para mim e disse, você já viu algum general querer voltar a ser soldado? Então essa foi a resposta que ele deu. É uma relação de poder, né? Uma relação de ele não, para ele era o general daquele casamento e ele não queria aceitar essa relação. O que ele diz ser uma relação de soldado é estar no mesmo nível que a esposa, poder conversar, poder dialogar, porque o grande problema era justamente esse. Sinara, você está aí? Tô. Pronto, então, pode trazer o assunto que você quiser, mande bala aí. A gente tem que, viu, que não é culpa nossa, a É, gente tem toda a vontade e as pessoas estão gostando, estão pedindo aqui para deixar disponível. A gente promete fazer de novo vamos num sim. dia de sol, Pois né? é. Não, você relação de poder, que eu acho que é assim, o âmago de tudo que a gente conversa em torno de casal, é a gente investigar se existe uma relação de poder, se existe uma relação de competição, se uma das partes enxerga o cônjuge como um adversário ou como um parceiro. Isso é imprescindível quando você está diante de um casal. E isso termina explicando a má comunicação, é, as queixas que um tem, porque a Ceneide Cerveni, ela diz que, independente do contrato assinado no matrimônio, a gente tem um contrato fictício. Então, a gente tem um livro de créditos e débitos. E, mesmo inconsciente, a gente vai colocando ali, né, no lugar dos créditos, tudo que a gente está atribuindo ali. Às vezes, ele se torna um devedor Opa, para estava tão outra interessante essa pessoa, questão. Oi? né? Às vezes, Bom, vamos ver se a conexão dela volta. Espero que sim, porque eu estava achando. Opa, voltou. Tenta falar essa questão do crédito de novo, sim, que eu estava inclusive bem curioso. Que ela fala muito sobre a questão de sistêmica. Eu tenho um artigo, inclusive, que eu não publiquei sobre a questão de estudo sobre árvore genealógica. Ela tem muito livro sobre isso, que é bem interessante. Eu faço, inclusive, uma crítica a um pesquisador francês que aí tem a ver essa questão dessa discussão, que ele vai trazer a questão da sexualidade dentro de pronto, uma lógica vou falar rápido. muito biologicista, e isso não faz muito mais contexto hoje em dia, mas isso é outro assunto. Vamos lá, Ci, continua aí essa questão do contrato. A Ceneide Cerveni, que é sistêmica, né? O livro Caixa Invisível. E que às vezes o outro se torna credor sem nem saber. E muitas vezes os casais expressam isso na fala. Vários anos, eu estou há 5 anos com você, vou em todos os aniversários da sua mãe, e no aniversário da minha mãe você não vai. Isso aí, vem todas as cobranças. Independente. Quando é colocado, é ótimo, porque pelo menos o outro tem a consciência que se tornou um devedor. Né? Foi dito.
E quando a coisa não é dita e o outro se sente Isso. incrédulo? Esse é o perigo, porque Esse é é quando você tem esse livro das cobranças. Eu tenho um casal que a mulher tem uma cobrança do período do nascimento de uma filha. Então, já se passaram mais de 8 anos e essa mulher, ela guarda essa mágoa deste marido. Porque naquele período você não fez aquilo, tal, 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 tal. E aí o que Sinara está trazendo é a questão desses rancores. Daquilo que a gente guarda, aquela mágoa, que a gente não consegue superar nunca. E volta e meia a gente traz, e traz, e traz, e traz. Uma das estratégias que quando eu tenho alguém muito amargurado no consultório, uma das coisas que eu pergunto é, vale a pena guardar essa mágoa? Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai passar a sua vida inteira guardando essa mágoa e trazendo isso o tempo todo. Ou você vai ter que entender que isso foi algo momentâneo e que vocês vão ter que dar um passo daqui para frente. Isso. Pergunta assim, para onde você vai com tanta vaidade? Uhum. Para onde essa vaidade vai levar vocês dois? Porque assim, se a pergunta for vista de uma forma individual, o indivíduo até sabe falar para onde ele vai com essa vaidade, porque para ele faz sentido. Mas se você amplia e você fala assim, para onde vocês dois vão? A partir do momento que você não se desprender de tanta vaidade, aí faz mais sentido e eles conseguem pensar melhor o que fazer com a sua própria vaidade. E aí vão tratar individualmente, né? Mas para o casal eles vão sublimar um pouco essa vaidade em função do que é melhor para o casal. Eu vou aproveitar que a sua conexão tá boa, eu quero ouvir mais você. Se pode trazer aí livremente o que você pensa, o que você tem visto no consultório. Vamos aproveitar aí a boa conexão e segue em frente. Sim. O que eu tenho visto é, assim, esse período agora parece que escancarou coisas que as pessoas precisavam fazer. Nossa, tá, ok, vamos lá. Vamos ver se volta. Pronto. Aproveitamos um pouquinho a mais e a gente vai seguindo. Deixa eu adicionar ela aqui mais uma vez. Vamos lá. Assertividade é extremamente importante. Assertividade, minha querida Fabiana, é importante e extremamente difícil. Como é que o casal consegue ser assertivo no diálogo? Primeiro, quando eles se abrem para poder falar. E segundo, quando eles estão dispostos a querer cuidar. Tanto que quando, na minha própria relação, as pessoas pensam, ele é doutor em estudo de família, escreveu livro de casal, não tem problema, minha relação não tem inúmeros casais. Tem casais, ó. Ato falho, espero que minha esposa esteja vendo. Mas minha relação, ela tem inúmeros problemas. Porque existe essa questão do inúmeros casais, porque na verdade existe uma influência muito grande do mundo. O tempo todo a gente está mudando. Então, quando eu fui fazer o doutorado, eu já me tornei uma outra pessoa. Ela volta completamente diferente. Como é que o casal consegue ser assertivo? A primeira coisa, eu preciso saber se tem disposição. E essa disposição tem que ser minha e tem que ser do outro. Às vezes, eu quero muito estar nessa relação e eu faço de tudo para que essa relação funcione. Mas às vezes o outro não quer. E aí eu tenho que perguntar, essa pessoa realmente quer estar nessa relação? Às vezes, por conta de insegurança, eu acabei de fazer uma postagem aí sobre relacionamentos obsessivos. E aquela pessoa que tem aquele relacionamento obsessivo, né, eu trouxe o caso da Gabi aí do Big Brother, porque tem que ter muito cuidado, eu sempre falo isso, cuidado ao trazer pessoas, mas infelizmente é um caso público. E a outra pessoa claramente se distanciando e ela querendo manter aquele relacionamento obsessivamente. Em nome de quê? Em nome de uma baixa autoestima, em nome de uma fragilidade. Então, eu preciso saber se o outro quer estar. Pergunta extremamente sadia. Porque eu preciso estar apto para poder deixar o outro ir. Porque senão essa relação vai ser um monólogo o tempo todo. Eu vou ficar sufocando essa relação para que essa relação funcione da forma como eu gostaria.